Olá, meus irmãos, estamos aqui, na EBD, como eu havia comentado com vocês, lá na reunião, que esse aqui é um suporte que nós vamos dar aos irmãos que porventura tenham dificuldade em alguma parte do texto. Eu vou estar abordando os três, explicando ali de forma mais prática, de forma mais direta, até para que você entenda mais ou menos do que o texto vai abordar. Facilite a você, dê ideias, abra percepções de outros textos que você pode vincular. Esse é o trabalho que a gente vai fazer, toda terça-feira, a partir das 8, eu acredito, boto ali 9 à noite, porque enfim, a gente tem uma vida corrida, então eu acredito que toda terça-feira o vídeo vai estar lá, e não só esse vídeo, então eu sempre gosto de pensar um pouco além, de oferecer um pouco além do que eu prometo, E se eu vejo que é possível, eu procuro fazer. Então você tem aqui na descrição do vídeo, você pode olhar aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai clicar, você vai ter outros materiais de suporte, você vai ter um vídeo ali com uma animação, um slide, uma pessoa narrando e explicando com as imagens, o texto também. Você vai ter, além disso, você vai ter um infográfico, você vai ter 2 infográficos que são imagens com figuras e textos que dão todo o panorama do que está sendo falado. E você também tem ali um áudio de podcast onde 2 pessoas debatem sobre o tema, eles falam e conversam sobre o tema. Eu confesso que eu estava vendo os vídeos e cada vídeo bem melhor que o outro, bem atrativo, bem interessante, deve ajudar bastante vocês nesse trabalho, que a gente sabe que ensinar não é uma tarefa fácil, então a gente tem que se apoderar, a gente tem que tomar posse do conhecimento, a gente precisa ter algumas noções. Tenho também um mapa mental. O que é um mapa mental? Você tem ali um tópico e aí ele vai destrinchando em vários tópicos, Ele vai te destrinchando em vários pontos a lição. Então, mais fácil também de memorizar. Então, a gente tem essas ferramentas e ainda um que eu vou colocar, que são perguntas e respostas que porventura podem ter surgido nesse texto. E aí você também já fica por dentro do que porventura alguém possa perguntar em classe. Então você já fica ali antenado e não corre risco de ser pego de surpresa. Então essa é a ideia desses vídeos, é dar esse pano de fundo, esse background, para que vocês possam ministrar a aula da melhor forma possível, sem ter medo de abordar o assunto. Então, assim como autor da revista, a gente vai fazer também do mesmo jeito, os 3 pontos. Não vou me ater detalhadamente aos pontos, a ideia mais é pegar aqui os conceitos principais e deixar vocês antenados, deixar vocês ali entendidos sobre o que está sendo falado daquele capítulo. E aí você vai destrinchar com a sua turma, A gente sabe que 1 hora é muito pouco, então aí você já se programa, já se organiza, vê que pontos você pode abordar. Você não precisa ler a revista toda, para explicar, pode pegar os pontos. E aí o ideal, na verdade, é que a gente nem lesse a revista na EBD, O ideal é que a gente já fosse só destrinchando os pontos. Mas como às vezes isso não é possível, e eu me esforço para tentar, mas não consigo, a gente vai tentando pegar aquilo que é mais interessante, mais relevante, porque então ele faz um comentário que é interessante e ele vai explicar o comentário que ele fez, justificando por que ele colocou o texto ali. Tá bom, irmãos? Então é isso. Então, logo no começo, a gente vai começar aqui, e aí ele vai falar algo no começo que eu acho interessante. Os irmãos, se puderem pesquisar sobre essas figuras, Orígenes e Jerônimo, E quem são essas figuras? São os pais da igreja, E quem que são os pais da igreja? São pessoas que depois que os apóstolos, os discípulos de Cristo, aquelas pessoas que tiveram contato direto com Cristo morreram, não tinha mais ninguém, eles assumiram a liderança da igreja. Então você vai ter ali pais concomitantes, você vai ter pais por períodos. Então são pessoas que deram prosseguimento ao trabalho e que, assim como os primeiros, foram testemunhas do Evangelho, foram testemunhas de Cristo. E aí, testemunhas no sentido original, que é de ser mártires. Então quando Cristo diz que eles seriam suas testemunhas, os discípulos seriam suas testemunhas, ele está dizendo que os discípulos seriam seus mártires, seriam pessoas que morreriam pela causa do Evangelho, para espalhar a mensagem do Evangelho. Então os pais da igreja, essas pessoas foram
testemunhas, foram pessoas que foram postas diante da morte e não pestanejaram e não recusaram. A gente tem um caso curioso de Orígenes, que houve um tempo, e aí fica um pouco, né, para vocês verem como é, né, que morrer pela fé cristã era uma honra, era algo assim, sabe, era o ápice que algum cristão podia. Então você tinha pessoas que queriam ser martirizadas. E um desses é Orígenes, um dos pais da igreja, que está falado aqui na revista. Ele queria tanto morrer pela fé que ele só não foi morto porque sua mãe escondeu a sua roupa. Então ele estava completamente nu na sua casa e aí não tinha como ele sair nu, né? Então ele não foi morto, não foi martirizado por conta disso. E aí nós temos outros, né? Nós temos, se não me engano, Tertuliano, que diz que a semente, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por quê? Porque quando você mata aquele sangue, né? Ele nasce, daquele sangue nasce mais cristãos, ou seja, do evangelho que aquele mártir prega, aquela ação de morrer, inspira outras pessoas a se tornarem cristãs. Ou seja, agora eu vivo e eu morro por uma causa verdadeira. Eu morro por alguém que morreu por mim. Tá? Não se espante se você pesquisar sobre esse texto e ver vídeos de pessoas dizendo assim, Ezequiel 28 não fala de Lúcifer, fala de um homem, por conta disso, disso, disso. Isaías não fala de Lúcifer, fala de um homem, por conta disso. Então são interpretações que se tem sobre os textos. Então a primeira interpretação que se tem é que esse texto está falando apenas das pessoas que ele menciona no texto. Isaías vai falar de Nabucodonosor, né, do rei da Babilônia ou da Babilônia em si, e Ezequiel fala de Tiro, o rei de Tiro. Então ele está falando de uma pessoa. Nós temos uma segunda interpretação que na verdade diz que o texto está falando de Lúcifer, sim. O rei de Tiro, a Babilônia são figuras, né, são textos, são formas de se referir ao próprio Satanás, ao próprio diabo, né? E uma terceira interpretação, que é a mais comumente aceita, né, e aqui acaba mesmo fazendo um pouco mais de sentido, é de dupla referência. O que é isso? Ao mesmo tempo em que Ezequiel cita o rei de Tiro, Ezequiel também aproveita para falar de uma figura oculta, né? Tem procurado fazer com que as pessoas cometam, né, genocídios, cometam atrocidades, cometam as ações mais abomináveis possíveis, né? Você tem ali a figura oculta, né, em Ezequiel, que faria essas influências. Mas até então o povo não tinha, né? As pessoas daquela época não tinham noção de que havia esse ser que se opõe a Deus, né? Esse ser que faz guerra contra os santos. Ele só vem ser revelado de fato quando Jesus habita entre nós. Ele revela então as ações, né, as estratégias de Satanás. Ele revela como ele age no mundo e aí ele tem que mudar de estratégia, porque até então todo o mal que vinha, ou vinha da parte de Deus, ou vinha porque eu tinha um pecado oculto. Dando prosseguimento aqui agora de forma rápida, né, bem objetiva, então explicar o primeiro ponto aqui, né, de quem trata esse texto. Então ele começa abordando o rei de Tiro, falando sobre as coisas que o rei de Tiro estava pensando, estava confabulando, né, dentro do seu coração, estava se achando, e aí ele começa também a dar características de uma figura que não é humana, até porque as características e as experiências que essa figura tem, não tem como um ser humano ter tido ou vivido. Então nós temos ali, primeira coisa, né, por que Tiro, por que o rei dessa cidade, ele se acha Deus e diz que vai se assentar no trono de Deus no meio dos mares. É porque Tiro era uma cidade muito importante, uma cidade imponente, uma cidade poderosa, uma cidade de rico comércio, uma cidade que monopolizava ali a região. Então era uma cidade de um grande impacto na região. Então você tem um rei de uma cidade de um grande impacto e ele diz que ele começa, por conta disso, a se achar Deus. Esse complexo de divindade, ele não é algo exclusivo do rei de Tiro. Outros também tiveram esse tipo de complexo também. Você pode citar aí, ao abordar, você pode falar do faraó, você pode falar do próprio Nabucodonosor, né? Ambos se achavam divindades. E também a gente pode trazer para os nossos contextos, né, os ditadores, né, que se acham deuses. Um exemplo nós temos lá na Coreia do Norte, né, o Kim Jong-un. O pai dele é tratado como se fosse um deus, né? Então eles criam essa ideia e eles trabalham para que as pessoas tenham em mente isso. Então geralmente ditadores, eles têm isso na cabeça, né, esse complexo de superioridade, de achar que são intocáveis. Então Tiro, o rei de Tiro, também tinha isso. E aí o que foi que aconteceu? Por conta de sua própria arrogância, né,
ele diz que ele vai sentar no trono de Deus no meio dos mares. Então, quando ele diz no meio dos mares, ele está dizendo que todo centro comercial, todo o comércio, todas as relações, tudo ele está no controle. Então ele está dizendo que ele tem um controle de todo o mundo. E aí o mundo conhecido não é o mundo que nós conhecemos hoje. O mundo era dominado por impérios. Se você for em Ezequiel capítulo 26, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, né? Há uma outra explicação do porquê que o juízo vem também sobre Tiro, né? Porque diz o seguinte, no 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio até mim. Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: bem feito, foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim, e eu me tornarei rico, agora que ela foi arrasada. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. E aí é meio que uma contraposição, né? Uma antítese, né? Se Tiro diz que vai se assentar no meio dos mares e Deus diz que vai fazer com que vai fazer subir nações contra Tiro, assim como o mar faz subir as suas ondas. Então ele já está dizendo que a sua própria arrogância o destruirá. E aí esse exemplo mostra que Tiro ele se alegrou com a destruição de Jerusalém. Outrora Tiro, um parceiro comercial de Jerusalém, hoje se alegra com a sua destruição. E aí é uma série de situações, a própria condição pagã do povo, enfim, uma série de erros levam Deus a promulgar, a decretar o juízo em Ezequiel 28. Só que aí ele começa, né, o texto vai prosseguindo e vai dizer que ele traz características, né, que ele apresenta ali características que são meio difíceis de um homem ter. E a primeira característica ali seria o rei, ele seria o rei, um homem mais sábio que Daniel. E aí o próprio texto diz, né? Sim, e aí não é uma especulação, o texto diz sim, é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então, aqui ele já começa a percorrer, né, a trilhar o caminho de um outro ser, né? O rei de Tiro, sim, orgulhoso, mas há um outro ser que sim, é mais sábio que Daniel. Conhece muito mais as coisas que Daniel, né? Ele tem um entendimento das coisas, um entendimento muito superior a Daniel. E nós sabemos que os anjos têm um conhecimento muito superior ao nosso, uma capacidade cognitiva ali infinitamente superior à nossa, né? Dada a sua própria condição, a sua própria estrutura de existência. Ele começa a falar agora, e aí de fato não há como atribuir ao rei Tiro essa característica, né, que é de perfeição original, quando ele diz perfeito nos teus caminhos, né? Você era perfeito nos seus caminhos, e nenhum ser humano, no momento que nasce, é perfeito em seus caminhos. Então nós temos alguém que é mais sábio de Daniel, alguém que era perfeito quando foi criado, alguém que habitava um Éden celestial, um Éden diferente do que o homem habitava, porque o homem habitou o jardim do Éden, não o Éden, mas o jardim do Éden, e era um local aparentemente semelhante com a terra, né? Esse ser não, ele habitava um Éden celestial, que haviam pedras preciosas, pedras brilhosas, ele contemplava ali o que era mais belo, e ele era querubim ungido. Então, por conta dessas características que o texto traz, é que nós passamos, né, a entender que também o Ezequiel está falando agora de uma outra figura, não só o rei de Tiro, tá bom? E aí, voltando aqui, há um pontinho, né, que é interessante, que também nós temos mais um detalhe aqui no terceiro ponto, que é o sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E o que é o sinete? Sinete, ele é um padrão de perfeição, né? É aquele padrão que você tem como você vai imitar aquilo. Então aquilo é o perfeito. Então ele era esse sinete, né? Esse símbolo, esse padrão de perfeição. Então essa é a figura que nós temos, né? Uma figura que era perfeita quando foi criada, perfeita em seus caminhos, uma figura que andava sobre pedras, né, fulgentes, pedras preciosas, pedras brilhosas, uma figura que é chamada de querubim ungido e que era o sinete da perfeição. Quer saber o que é perfeição?
olhe para ele, né, e você verá o que é perfeição. E aí, como que pode, né, uma figura dessa se corromper? E a gente vai ver no próximo ponto, né, a glória e o pecado de Lúcifer. Então, dando prosseguimento, né, o ponto 2, a glória e o pecado de Lúcifer. Agora o autor, o comentarista, né, ele vai abordar um pouco, retomando nessa ideia de que Lúcifer seria um ser perfeito e agora sim, atribuindo, né, entendendo que o texto de Ezequiel já falou do rei de Tiro, já mostrou ali o que levou a esse juízo, né, entre as coisas, a própria soberba do rei em achar que era Deus, e agora ele vai abordar essa visão, trazendo como perspectiva agora o entendimento da queda e orgulho do próprio Lúcifer, né, do próprio anjo. Então, nós temos aqui os 3 pontos, ele vai falar da criação única e excelente que ele teve, depois o orgulho precede a ruína, isso aqui ele é claro, né? A gente vê aí quantos exemplos não temos de pessoas que tiveram orgulho, né? Tinha ali o seu olhar altivo, né? Aquela sua pompa toda, e do nada a queda vem, e às vezes é uma queda feia que a pessoa não se recupera. Que é um ditado que diz, quanto mais alto, maior a queda. Então cuidado com o orgulho, porque ele te cega de um jeito que você não percebe que está caminhando para um abismo. É algo que você pode abordar, é esse cuidado, né, esse alerta que nós devemos ter com o orgulho, né, essa percepção de que algo está nos trazendo orgulho, né, quando nós olhamos para aquilo de uma forma assim, acima do normal, né? Nós exageramos no entendimento, né, na alegria daquela situação. Então, quando algo me traz uma alegria fora do normal e eu começo a deturpar a minha visão, é bom ficar de olho aberto, né? É bom estar atento, é bom voltar à realidade, né? É bom orar e buscar a Deus, é bom ler a Bíblia, é bom de fato humilhar o seu espírito para que ele volte a estar debaixo ali da vontade de Deus. Então, dando prosseguimento, ele vai trazer aqui no primeiro ponto a referência à própria criação de Lúcifer, né? Como foi falado, o sinete, o padrão da perfeição. Então nós temos essa primeira informação, né, de que Lúcifer ali, nesse ponto, ele era ali o padrão de perfeição. E aí o autor vai trazer o que teria motivado a queda dessa figura, que seria o orgulho, né? Então você tem uma figura perfeita, uma figura ali que é uma figura de destaque, uma figura ali que começou a olhar a si mesmo e começou a perceber em si essa perfeição, começou a observar o domínio que ela tinha, o poder que ela tinha, e ela começou a se ver superior aos outros, né? Começou a pensar ser igual àquele que o criou. E aí é isso que o autor, né, ele vai trazer, que o motivo dessa queda seria nada mais nada menos do que o orgulho, né? Satanás, por ter ali seu livre-arbítrio, ele permitiu que o orgulho entrasse dentro de si. Então, Deus, quando ele cria seres com livre-arbítrio, ele também cria seres com a possibilidade de pecar. E qual é a diferença de Satanás e dos anjos para nós, né? Nós pecamos e temos perdão, os anjos não. Porque os anjos, por serem seres, né, criados eternos, seres criados perfeitos, eles não têm a possibilidade de se corromper. Então eles não podem, na verdade, ter a possibilidade de, ao se corromper, voltar ao seu estado original. Não tem como. Então para eles não há perdão. E aí naquela batalha, os anjos que ficaram do lado de Lúcifer fizeram a sua opção, e os anjos que ficaram ao lado de Deus fizeram a sua opção. Então eles já decidiram o seu destino. E tanto que não há lugar de arrependimento. Você vê áudio aí falando de demônio, chorando. Ai, porque lá no céu era melhor, eu estou aqui sofrendo, eu quero voltar para o céu. Isso aí é papo furado, que demônio não se arrepende. Eles não têm essa capacidade de arrependimento. Pelo contrário, eles nutrem ódio por Deus, né? Eles nutrem ódio constante pela criatura de Deus, né? Eles não querem perdão, eles querem é que, já que eu vou ser condenado, então que eu leve essa criatura que foi criada junto comigo, esse ser humano. Então não há arrependimento, a gente vê por aí alguns vídeos disso. Então,
nós temos os anjos, né? E não só Lúcifer, mas os anjos que acompanharam, que a Bíblia relata em Apocalipse terem sido 1/3, acompanham Lúcifer nessa queda. Então o orgulho é ali o principal motivador dessa queda. E aí a Bíblia também vai relatar, a Bíblia não, né? O comentário aqui vai relatar que ele segue o caminho oposto ao que Cristo fez, enquanto Lúcifer se exalta e quer subir acima dos céus e sentar no trono de Deus, né, para ser semelhante ao Altíssimo. Cristo, ele, pelo contrário, ele desce, assume a forma de servo e então ele recebe um nome que está acima de todo nome, qual todo joelho se dobrará e vai reconhecer que ele sim é o Senhor. Então, Lúcifer sobe para o seu orgulho e esse orgulho o derruba e Cristo desce para a humildade, para servir. Então ele é exaltado sobremaneira, acima dos anjos, acima dos homens, acima de tudo. E tudo está debaixo dos seus pés, né, do seu domínio. Então é o contraponto. O orgulho te derruba, a humildade te levanta. Então vocês podem abordar esse contraponto, né, de humildade e orgulho, né? Quantas pessoas humildes a gente gosta até de ter por perto, né? Quantas pessoas humildes a gente vê que prosperam e a gente se alegra quando elas prosperam, né? E quantas pessoas arrogantes a gente vê a queda, né? A gente vê ali de fato o abismo que ela está cavando e que infelizmente, se você alertar, muitas delas não dão ouvido. Por quê? Porque elas se acham autossuficientes. E como é que você vê uma coisa que ela não viu? Isso não pode acontecer. Isso é o que o orgulho faz. Ele nos cega para as verdades. Você pode abordar nesse ponto a visão de que o orgulho ele foi a causa da queda de Satanás e que muitas vezes nós também deixamos o orgulho nos dominar em pequenas coisas. Às vezes a gente acha tão orgulhoso, se acha tão melhor que o outro em uma pequena coisa e esquece que a gente está cometendo o mesmo erro de Satanás, né? E se achar autossuficiente ao invés de agradecer a Deus que nos concedeu o dom de exercer aquilo com maestria como nós fazemos, né? Então que a gente nunca esqueça que mais importante é aquele que me concedeu o dom de fazer isso e que só o faço por conta da graça dele de ter me permitido fazer isso. Então esse é o ponto, né? E o texto até diz aqui, né, que não há problema em termos virtudes e dons. O problema está em achar que o merecemos ou que a causa e a origem deles está em nós mesmos. Lúcifer caiu não por falta de dons, mas por confiar neles mais do que em Deus. Quem cultiva orgulho, colhe afastamento de Deus. Então, o orgulho seria a causa da queda de Lúcifer. E agora partindo para o ponto final da revista, né, da lição do entendimento dela. Agora o ponto final, né, as implicações da queda de Lúcifer. O autor vai fazer uma análise tratando justamente do que ele falou aqui, né? Nós temos o início, ponto 1, a advertência de Ezequiel ao rei de Tiro, que o seu orgulho seria a sua queda. E aí nós temos agora essa revelação dessa figura oculta no texto, que Ezequiel estaria mencionando, dadas suas características, que são, ele teria um conhecimento além da capacidade humana, que seria explicado, né, pelo conhecimento acima de Daniel, ser mais sábio que Daniel, então conhecimento acima da capacidade humana, o que era impossível para alguém da época. Ele era perfeito quando foi criado, perfeito quando foi criado, né, quando foi trazido à existência. Ele andava no Éden original ou no Éden primordial, um Éden diferente do que nós temos o relato, né, em Gênesis, um Éden de pedras preciosas, pedras ali brilhantes, um local realmente que a razão, né, a capacidade humana não consegue imaginar. Esse ser também, ele era chamado de o querubim ungido e, por fim, ele era o sinete da perfeição, era o padrão de perfeição que se tinha. Queria saber o que era perfeito? Olhe para o sinete da perfeição. Então, esse é o ser, e agora o autor ele vai finalizar trazendo as implicações, né? O comentarista ele vai finalizar trazendo as implicações dessa queda, né? dessa rebelião de Satanás contra Deus. Como é que isso impacta o nosso mundo? Tá bom? Então a primeira coisa que você precisa entender
é que geralmente se fala que, então, como é que pode um ser perfeito ele ter espaço para o mal, né? Não deveria haver maldade se nós só temos um ser perfeito. Só que isso aí acaba sendo uma falácia pelo próprio entendimento do mal como algo existente, né? Como, vou botar aqui, uma entidade. Então, algo que existe. Quando, na verdade, o mal, ele não existe em essência, né? Ele não existe assim, como eu posso explicar para vocês, em padrão mensurável. Eu vou dar alguns outros exemplos para vocês entenderem. O mal não existe enquanto essência. O que é isso? Ele não tem um padrão ilimitado de existência. Quando aquilo que tem essência, ele não tem limite para a sua existência. Você quer um exemplo disso? Vamos falar de algo físico, né? Então, você sabia que a escuridão não existe. Ela é simplesmente a ausência de luz. Tanto que, se você apagar as luzes, a escuridão surge. Mas você acende a luz, a escuridão dissipa, ela some. Se ela existisse em essência, ela não deveria sumir. Ela deveria combater a luz. Então, você teria um ponto em que a luz chegue e a escuridão não dissipa. Você tem uma outra coisa também, que não existe o frio. Ele não existe porque se tiver calor, o frio deixa de existir. E o frio ele tem um limite, é menos 272 ou 274 graus Kelvin, que é o zero absoluto. Não existe mais temperatura abaixo disso. Mas para o calor não. Você tem temperaturas com milhões, bilhões de graus Celsius, né? Não há limite para o calor. Outra coisa que também não existe, o silêncio ele só existe quando nós temos ausência de som. Se houver som, você dissipa totalmente silêncio, independente do nível ou decibéis desse som. Muitos exemplos na natureza em que nós só percebemos algum dos fenômenos pela ausência, porque eles em si não têm essência para existir. Eles não conseguem permanecer quando aquilo que existe está presente, quando aquilo que existe faz contraposição a ele. Então o mal, ele vai trazer aqui, né? Como é que pode? E aí, como é que pode, né? O anjo perfeito, perfeito em seus caminhos, permitir que o mal exista. Por quê? Porque o anjo perfeito em seus caminhos, com seu livre-arbítrio, escolheu que seu coração não precisava de Deus. Então aí é que está a origem do mal. É quando eu tiro Deus do caminho, do ambiente. Então quando eu não permito que Deus esteja no ambiente, o mal surge, tem a possibilidade de existir, de existir, né? Porque eu vou ter a ausência de Deus. E onde Deus está, não há mal. Quando Deus está presente, o pecado se dissipa, o pecado é consumido. Então isso é por isso que a criatura, por mais perfeita que fosse, ela trouxe à existência o mal, porque na verdade o mal é só a manifestação da ausência de Deus. E como é que pode Deus, que está em todos os lugares, que pode tudo, faz tudo, ter permitido que isso aconteça? É uma das situações de você conceder livre-arbítrio às criaturas. Então, quando você permite que uma criatura escolha, ela pode escolher não querer seguir com você. Ela pode escolher que você não faça parte da vida dela. Então, se perguntarem isso, vocês podem seguir por essa linha, né? Que na verdade o mal ele não existe enquanto essência, tá? Ou seja, ele não consegue combater a bondade. Então, como é que você vence o mal? Pelo amor. Como é que você vence o mal? Pela bondade. Como é que nós vencemos? Por isso que Cristo, né, ele diz que nós devemos combater o mal com o bem. É assim que nós vamos vencer o mal. Não mal com mal, mas combater o mal com o bem. Porque o mal, ele não existe em ciência. Quando o bem chega, não há como o mal permanecer. Então, essa é mais ou menos a ideia. Eu detive um pouquinho aqui da explicação para vocês entenderem um pouco, né, dessa situação. E aí, só mais algumas informações para vocês. Nós temos também no campo da metafísica. E o que é metafísica? É o campo fora desse mundo palpável, né? Fora daquilo é o campo de ideia, é o campo do pensamento, é o campo das sensações. Isso é o campo metafísico. E no campo metafísico, nós temos também que não existe a solidão. O que é a solidão? É a ausência de presença, né? É a ausência ali de conexão com alguém. É quando você olha e não vê um amigo. Se tivesse um amigo, uma pessoa ali perto,
a solidão dissiparia. Então isso aqui é a solidão, ou seja, perceba, ela existe porque nós sentimos a sua influência, mas ela não existe em essência. Então, se houver um amigo, se houver uma pessoa que se importe comigo, se houver uma pessoa em que eu possa, poxa, eu estou assim, eu preciso conversar com alguém, a solidão deixa de existir. Voltando para cá, é basicamente essa ideia, né? A origem do mal e a sua natureza. Então, por isso que o mal, ele existe, né? Por isso que o mal, ele vem à tona. O autor até coloca aqui, né? Que é uma corrupção parasitária da boa criação, não uma substância independente. Então, o mal precisa de algo para existir. E aí, no caso, ele precisa de algo bom para corromper. Então, essa é a ideia da existência do mal. E a segunda coisa, a primeira implicação ali da queda de Satanás é que ele trouxe o mal à existência, né? E o mal um dia vai ser destruído, mas por enquanto ele continua atuando. Por quê? Porque Deus ainda permite que os seres humanos façam as suas escolhas. Escolham não ter Deus na sua vida, escolham que Deus não habite no meio deles. Então, o mal ainda existe por conta disso, tá bom? E ele não quer saber de ninguém, ele não respeita ninguém. O mal, ele é um parasita que quanto mais ele puder tragar, mais ele puder destruir, melhor para ele. Por isso que a gente vê tanta atrocidade, né, sendo acometida, tanta coisa ruim acontecendo, porque o mal é a natureza do mal, né? Essa parasitação, essa destruição daquilo que é bom. Ele destrói, ele não quer saber, ele não perdoa ninguém. Esse é o mal. A segunda coisa é a realidade da liberdade. Então ele vai trazer agora uma segunda situação, né? Que não é porque se é perfeito que se é impecável, né? E aí nós temos o exemplo de Lúcifer, que era perfeito. Ele tinha uma situação assim que era, vou botar aqui num termo positivo, mas que não é no geral, mas vou botar aqui invejável, né? Ele vivia assim numa situação que é assim, inimaginável que alguém pudesse viver. Como é que pode alguém que vive nessa situação, experimenta isso, se permitir corromper? Então ele é o exemplo disso, que às vezes a gente acha que a gente é tão bom e que nunca vai se perder, e na primeira oportunidade a gente se perde. A gente acha que nunca vai cair e a gente cai. Paulo diz, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente acha que a gente está tão firme em nossas convicções que do nada algo vem e nos derruba, como derrubou Satanás. Não na mesma proporção, é claro, mas mostra que nós também devemos estar atentos e não confiando em nós mesmos, né? Se não me engano, Jeremias diz, né? Maldito o homem que confia na natureza humana e faz dela a força do seu braço. Não é maldito o homem que confia no homem. Não é isso que o texto diz. Não está chamando de maldito aquele que confia em outra pessoa. Está chamando de maldito aquele que confia na sua própria natureza e dessa natureza caída faz a força do seu braço. Esse é maldito, porque ele está confiando em algo que já está fadado à derrota, que não resiste ao primeiro teste. É nisso que o homem está confiando. Então é isso que faz maldição na vida desse homem, é confiar em sua própria natureza. E isso nos faz malditos, porque nós permitimos que maldições, né, pecados, venham ao nosso meio quando confiamos cegamente em nossa natureza. Nós não devemos confiar em nossa própria natureza porque ela não consegue resistir ao pecado. A Bíblia não diz que nós devemos resistir ao pecado porque nós vamos cair. A nossa natureza pecaminosa vai nos levar a pecar. Ela diz que nós temos que resistir ao diabo e da tentação nós devemos fugir. Então não resista à tentação, não confie na força do seu braço diante de uma situação de tentação, porque você vai cair. Você foge dessa situação e sim, há escape. Nós é que às vezes optamos em não fugir da situação e nos perdemos, né? E nos permitimos que o erro aconteça. Então, é o segundo ponto. Ele vai falar dessa liberdade, que criaturas perfeitas, ainda assim, se confiarem, se permitirem que o orgulho esteja presente, ele vai dar margem para queda. Então, ser um supercrente não é sinônimo de estar alheio à queda, né? Não é algo que vai te impedir de cair. E aí ele diz, né, que aqui no texto no finalzinho, que a queda de Lúcifer serve como uma advertência solene sobre os perigos do pecado e da soberba em particular. Mesmo os mais elevados
podem cair, enfatizando a necessidade de humildade e dependência de Cristo. Então, sempre que nós tenhamos dependência de Deus, de Cristo, e que Ele sim seja exaltado, e que Ele sim seja reconhecido, e que Ele sim seja honrado. Nós não, nós somos meros instrumentos na mão de Deus, e nós só fazemos o que fazemos porque Deus nos permite fazer, coisa que Lúcifer perdeu de vista. Ele fazia as coisas porque ele se achava superior. E uma terceira implicação dessa queda de Lúcifer na nossa realidade é a tão conhecida guerra espiritual. Então nós temos ali a queda de Lúcifer inicia uma batalha cósmica no âmbito espiritual e acaba transpassando para o nosso mundo também, quando o homem no jardim dá ouvidos à sua mulher e, ao invés de repreendê-la e dizer que ela agia errado e agora iria pedir misericórdia a Deus por ela, ele aceita comer do fruto. Então ela havia sido enganada, ele optou por comer, ele sabia que não devia, mas optou por fazer. Então você tem a queda do homem, né? O plano original de Deus deturpado. Então nós temos a influência de Satanás desde os primórdios ali no jardim e ao longo da história, né? Uma briga pelas nossas almas. Então esse é o terceiro ponto, essa guerra espiritual que está travada. Negar a existência da guerra espiritual, negar a existência do mundo espiritual não vai fazer com que ele exista, mas vai fazer você ficar vulnerável às ações do inimigo. Pedro nos diz lá na sua carta que Satanás ele é como um leão, ele se parece como um leão, ele imita, o Cristo, ele imita o leão, ele fica ali como um leão ao nosso derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então, ele está só esperando uma oportunidade. E o próprio Cristo disse que Satanás havia pedido para cirandar com uns de seus discípulos. Ele queria passar ali na peneira uns discípulos e Deus não deixou, Cristo não permitiu. Então, o mundo espiritual é real, às vezes ele se manifesta no nosso meio e às vezes a gente, pelo próprio ceticismo que estamos vivendo, nós desacreditamos dessa realidade. Então, esse é o ponto final do impacto. O autor vai trazer esse ponto como ponto final do impacto da queda, da implicação da queda de Lúcifer. Perceba como um evento no começo da história, onde o tempo não tinha tempo, onde não havia contagem de tempo, um evento lá, ele repercute na nossa realidade até hoje. Então, o mundo espiritual é real e às vezes muito mais real do que o nosso próprio mundo. Sócrates, um filósofo grego, dizia que a verdade não está no mundo da matéria, mas está no mundo do pensamento. E aí nós entendemos como o pensamento como um mundo espiritual. Essa aqui é matéria passageira, ela logo se vai, mas o que está dentro dela, a alma que habita, essa sim, vai durar para sempre. E esse mundo, ele é muito mais real do que nós podemos imaginar. E nós vemos aí o mal agindo, essa influência sobrenatural no ser humano. Então essa foi a explicação da lição. Espero ter abarcado, espero ter facilitado o entendimento dos irmãos, espero ter contribuído com algumas percepções. E aqui, retomando o que eu havia falado no começo, você tem na descrição aqui embaixo, tá? Que eu não estou vendo, mas acho que fica por aqui. Você tem no começo aí na descrição alguns elementos complementares. Você vai ter um vídeo que vai trazer uma explicação mais dinâmica, mais palpável, melhor sobre Tiro, sobre a cidade de Tiro. Vai mostrar para você algumas imagens. E eu também você vai ter ali o seu quiz, perguntas que porventura podem ser feitas e o que você responderia a ele. Lembrando, irmãos, que nós estamos já organizando a nossa biblioteca também online. Logo mais ela vai estar disponível, estamos fazendo a coleta do material. Eu tinha um drive com milhares de livros em PDF. Não sei o que aconteceu com esse link, não sei se eu perdi. Então está coletando de novo e aí se precisar eu escaneio alguns dos livros que eu tenho, como por exemplo o Paz da Igreja. Eu tenho um manual bíblico só de perguntas e respostas acerca de vários temas, perguntas que podem serem feitas. Então sim, o conhecimento ele é vasto. Esperamos nós da coordenação da EBD estar contribuindo com esse trabalho, contribuindo com vocês nesse dia a dia, que a gente sabe que dar aula não é fácil, ela é complicada, mas estamos aqui
caminhando, dispostos a fazer. Então é isso, meus irmãos, e até a nossa próxima semana, né? Até a próxima terça com a lição 9 da nossa revista da EBD. Obrigado pela atenção.